Tem 4 jogadores que o Brasil não pode perder. 4 titulares que não têm substituto à altura e qualquer um deles faria uma falta absurda na busca pelo Hexa. Claro que todos os titulares do time de Ancelotti fariam falta em alguma medida, mas até o final desse vídeo você vai entender por que eu coloco esses 4 acima dos demais. A começar pelo primeiro, Bruno Guimarães. Coloquei ele na capa porque foi ele quem me motivou a fazer esse vídeo. Eu fiquei pensando, cara, olha o tamanho da ausência do Bruno. Para quem não viu, o Bruno se lesionou e está fora dos amistosos contra França e Croácia. E eu já até falei isso aqui no canal, não tem substituto à altura do Bruno, mas não é só ele, tem outros 3 que eu coloco nesse mesmo nível. Mas por que não tem substituto à altura para o Bruno? Primeiro, ele se colocou num nível tão alto, que às vezes não é nem culpa dos substitutos dele. A grande questão aqui é, o Bruno, ele tá entre os melhores meio-campistas do mundo hoje. Então, de qualquer maneira, cara, é muito difícil você ter 2 jogadores da mesma posição que ocupam um patamar tão alto assim. E outra coisa, o Bruno, ele se tornou, com o Ancelotti, um dos principais jogadores da seleção brasileira. Eu até fiz um ranking aqui no canal. Para mim, o Bruno foi o melhor jogador de 2025 na seleção, contando também 2 jogos com o Dorival Júnior. Então ele se tornou uma peça fundamental para esse time. E até mesmo por questão de característica. O Bruno, ele não agrega só com a bola, apesar dessa ser a principal característica, é um cara que consegue inverter jogo o tempo inteiro. Apesar de, em alguns momentos, eu achar que ele é muito vertical, mas encaixou perfeitamente com esse estilo de jogo do Ancelotti, ao lado do Casemiro, vem fazendo uma dupla excepcional. E o Bruno, além disso, ele ainda agrega defensivamente, é um cara que você conta com ele no momento defensivo, não é aquele segundo volante que não sabe marcar, que é só com a bola, não, o Bruno tem muito essa capacidade, box to box, dá assistência, faz gol, cobra escanteio, se tornou um jogador fundamental para a seleção, na minha opinião. Mas beleza, o grande ponto desse vídeo aqui é falar sobre as opções que a gente tem para substituir esses jogadores. Hoje, na minha visão, o que está mais adequado para encaixar nesse setor seria o Andrei. Só que são características muito diferentes e que influenciariam diretamente no jogo da seleção brasileira. O Andrei, ele vem jogando mais como um primeiro volante e ele é um cara que solta a bola muito mais rápido do que o Bruno. Ele não tem a visão de jogo do Bruno. Talvez ele até seja um marcador melhor do que o Bruno, tem uma bola aérea melhor, cubra um espaço maior, mas para isso a gente já tem o Casemiro. Então vai mudar, querendo ou não, a diferença com bola do Bruno pro Andrei é muito grande ainda. O Andrei, logicamente, ele pode evoluir, assim como o Bruno evoluiu, mas o Bruno, além dele também te ajudar defensivamente, ele consegue conduzir a bola, ele tem mais drible que o Andrei, ele tem inversão, ele tem assistência, aquele último passo ali que o Andrei não tem. Eu gosto muito do Andrei, é um cara que vai ser muito útil para a seleção, vem jogando muito bem no Chelsea, mas é inevitável que o nível caia. E, cara, não é falta de opção, tá? Eu acho que é importante eu ressaltar aqui, porque eu sei que vocês vão citar vários nomes, então eu até listei todas as opções que a gente tem aqui para substituir o Bruno. E todos são bons nomes, mas você vai concordar comigo que nenhum tá no nível dele. Vamos lá. Ederson, da Atalanta. Excelente marcador, mas não tem a mesma capacidade com bola. Marcos Antônio, já é o contrário. Jogador muito bom com a bola, cadencia, característica totalmente diferente do Bruno, mas até fisicamente, marcando, não tem a mesma qualidade. Martinelli, do Fluminense, mesma coisa. Gerson, Paquetá, Andrés Pereira, Danilo, Breno Bidon, Jean Lucas, Gabriel Sara, Douglas Luiz. Ou seja, quantidade em termos de nomes a gente tem, cara. Não, todos esses aqui podem ser convocados na próxima data FIFA. Não vai ser nenhum absurdo. Todos esses estão jogando bem, com exceção aqui do Gerson e do Paquetá, talvez do João Gomes, que voltaram agora, né? O João Gomes não, né? O João Gomes mais pela fase do Wolverhampton, mas o Gerson e o Paquetá que voltaram agora, não dá pra cravar que eles estão bem. O resto aqui tá jogando bem. E aí, qualquer um desses, beleza, você pode convocar, mas vai me falar que algum desses está no nível do Bruno, de ser um dos melhores meio-campistas do mundo? Não está. E por isso o Bruno não tem um reserva à altura, cara. Porque ou o cara que vai substituir ele vai ser muito bom defensivamente, mas não vai ter a mesma qualidade com a bola, aí eu cito aqui o Andrei, o Ederson, quem mais? O João Gomes. Ou ele vai ter uma qualidade muito boa com a bola, mas que não agrega tanto assim defensivamente. Aí eu vou citar aqui Gerson, Paquetá, Bidon, Andréas, Gabriel Sara, não é a mesma coisa, cara, não é, são níveis, são patamares totalmente diferentes, então pra mim é muito claro que o Bruno vai fazer muita falta. E aí o próximo, também no meio de campo, eu vou de frente pra trás nesse vídeo aqui, Casemiro, e olha como são as coisas, o Casemiro saiu de totalmente descartável,
Eu tava até vendo um vídeo meu falando sobre a convocação da Copa América lá em 2024, e eu falava, não, porque o Dorival chamar o Casemiro seria um absurdo, ele tá muito mal. E realmente ele tava mal, tá? Eu acho que a galera tomou essa visão porque ele voltou muito bem, mas teve um determinado momento, principalmente no final da temporada 23-24, ele estava mal com o Ten Hag também por ser exposto, por diversos motivos, mas ele estava mal. Então não foi injustiça do Dorival Júnior. Mas agora o Casemiro se tornou peça fundamental para a seleção brasileira. Depois de a gente ficar procurando esse primeiro volante, foi o próprio Bruno, o André, o João Gomes, a gente não achou esse primeiro volante, e aí tivemos que voltar com o Casemiro, e ainda bem, porque é o cara que encaixou muito bem no estilo do Ancelotti, e não agrega só com a bola, não, quer dizer, não agrega só defendendo, ele também vem jogando muito bem sem a bola, distribuindo bem o jogo, fazendo inversões, muito inteligente, não é à toa que é um dos melhores volantes do mundo nesse século, né? Não sei se da história, mas com certeza no século ele tá ali no top 3, no mínimo, né? No mínimo, para não falar top 1 ou 2 ali junto com o Busquets. Mas a qualidade que o Casemiro trouxe para esse meio de campo da seleção, a quantidade de espaço que ele cobre, é absurda. E aí, ao contrário do camisa 8, a gente já não tem tantas opções assim. Porque se você for olhar quem é o reserva do Casemiro hoje, se eu te falar que eu também acho que é o Andrei, e pra mim o Andrei é até mais reserva do Casemiro do que do Bruno. Pois é, então a gente vê que falta algumas opções ali. Quais outros jogadores que você vê com capacidade de ser convocado para ser esse camisa 5? O Fabinho que não vai cobrir a área que o Casemiro cobre, na minha opinião. Ele, até porque nunca foi a dele, marca muito bem, tem um jogo aéreo muito bom, a saída de bola excelente, mas já tá mais velho e mesmo no Liverpool ele já não tinha essa característica de ser aquele marcador efusivo igual é o Casemiro. Aí a gente vai citar o Andrei, como eu disse, mas que eu acho que é um nível abaixo ainda, tá? Por mais que o Andrei talvez esteja um pouco mais de vigor, tem um pouco mais de vigor, é outro nível de competição, o Casemiro, e em jogo pesado, jogo de Copa do Mundo, pesa muito experiência, liderança, e isso o Casemiro tem de sobra. E eu vou citar aqui talvez o João Gomes, mas pra mim também é muito mais camisa 8 do que um camisa 5. E tem o André, mas o André tá sendo até reserva no Wolverhampton, não dá pra gente considerar ele nesse momento. Então, quem é o reserva do Casemiro? A altura? Não tem, cara. Igual eu falei, podemos citar o Andrei nas duas posições do meio de campo, mas ele ainda está abaixo tanto do Casemiro quanto do Bruno. E agora, outro aqui, esse aqui, cara, pra mim é o mais indiscutível dessa lista, tá? Não sei se vocês vão concordar comigo. O terceiro nome que não tem substituto à altura é Éder Militão. E aí eu não tô falando dele na zaga, tá? E eu sou um defensor que o Militão atue na lateral direita desde lá do começo da era Ancelotti, desde o começo. Agora o Ancelotti começou a escalar ele ali, escalou somente um jogo, mas pra mim foi mais do que o suficiente pra demonstrar que a minha visão tava certa, cara. Assim, sem soberba nem nada, mas a visão de que o Militão tem que ser o lateral direito, pra mim é bem clara, principalmente depois desse jogo, e já era antes. E aí, não, mais uma vez, não é porque os reservas são horrorosos, mas é porque o nível do Militão é tão alto, que nenhum chega perto, tá? O Militão, ele te agrega defensivamente, talvez no 1 contra 1 ele sofra ali um pouquinho, porque são estilos diferentes de marcação, uma coisa é você marcar um pivô, outra coisa é você marcar um ponta que vai botar na frente e correr, você tem que ter uma postura corporal ali diferente, mas tirando isso, saída de bola, jogo aéreo, tudo ele é melhor do que os concorrentes dele, então pra mim é muito acima, até porque os concorrentes do Militão são todos jovens e estão em processo de evolução ainda, nenhum é unanimidade. A gente vai citar aqui o Wesley, que pra mim hoje é o mais confiável nesse sentido, e mesmo assim, ele vem jogando como ala pela esquerda na Roma, então é uma posição diferente que ele vem se destacando, mas ainda assim, eu acredito que o Wesley seja o substituto natural do Militão, e são características totalmente diferentes. O Wesley, que é sim um bom defensor, tá? Não vem com essa falácia não, porque os principais números dele no Flamengo sempre foram defensivos, e a galera achava que não, mas o Wesley marca sim muito bem, mas ainda assim é um nível abaixo do Militão, é um cara que às vezes um pouco afobado com a bola, tanto é que falhou no último jogo que teve pela seleção brasileira. Ok, é um jogador que vai vestir a camisa da seleção por muitos anos, mas é um nível abaixo do Militão. E aí eu vou citar outros aqui que também são jovens e também não estão no nível do Militão. Wanderson, Dodô, Ian Couto, Arthur do Leverkusen. Então, cara, não adianta, pra mim, nenhum chega perto do que o Militão pode entregar. E de toda essa lista aqui, infelizmente, ele é o que mais tem chance de ficar fora da Copa, seja por suspensão em algum momento ali da competição, ou seja porque é um cara que enfrenta muitos problemas físicos.
Antes de passar aqui para o próximo nome, se você está curtindo esse vídeo, deixa o like, que é muito importante para o YouTube entregar esse conteúdo para mais pessoas. E se inscreva se você é novo por aqui, gosta do tema seleção brasileira. Trago análises, informações, histórias, tudo que envolve a seleção a gente fala por aqui. E meu último nome, que não tem um substituto à altura, eu pensei um pouquinho nesse aqui, falar a verdade, mas eu acho que realmente a galera tá abaixo dele, é o Alisson, goleiro do Liverpool. Sei que muita gente não gosta, sei que ele é muito criticado nas redes sociais, mas eu acho que de um tempo até pra cá isso diminuiu, porque a gente viu que os outros não chegam perto do Alisson. A gente só sente falta dele quando ele não joga. Por quê? O Alisson é tão bom, mas tão discreto ao mesmo tempo, que às vezes a gente não percebe o posicionamento dele. Ele sempre faz ali uma defesa muito boa, com os pés é um cara muito seguro. É raríssimo, você pode buscar e vai ter 2, 3 falhas. Eu já falei sobre o Alisson muito aqui no canal. Cara, pra mim, ele sempre esteve num nível acima. Só que, em 2018 e 2022, a gente tinha o Ederson ali batendo pau a pau com ele. Por mais que muito eu ainda preferisse o Alisson nesses momentos, o Ederson, na minha visão, até chegou a passar ali o Alisson ali em 2023, que é aquela temporada que ele joga muito bem, e o Alisson já não vai tão bem. E aí, o Ederson até é titular com o Diniz, mas de lá pra cá, o Alisson manteve o nível, pra mim não caiu em nada, só você ver os torcedores, as atuações do Alisson nessa temporada, por mais, como eu disse, é um cara discreto, mas sempre tem ali uma defesa ou outra, sem contar partidas que faz, por exemplo, contra o PSG, que fez há pouco tempo, é muito acima. E o Ederson caiu de nível. Hoje eu não confio no Ederson como eu confiava em 2022. Não é que o Ederson está ruim, ou, por exemplo, se eu fosse fazer uma convocação hoje, o Ederson seria ainda o meu reserva para o Alisson, que ainda é um cara experiente, que faz defesas boas, não falha tanto. Lá pelo Fenerbahçe a temporada dele é ok, uma nota 6, assim, tem alguns gols que ele toma que eu fico assim, pô, esse aqui ele poderia ter um pouquinho melhor, mas ao mesmo tempo, com o pé ele é disparado, o melhor que a gente tem. E aí, as outras opções são todos jovens que vão ter muitos anos aí de seleção, mas nenhum deles claramente está pronto. O Hugo Souza vem até evoluindo muito, tá? Mas você tem um gap ali ainda entre Alisson e Hugo Souza. E aí vem Gabriel Brazão, que ao meu ver é o oposto do Alisson, é um goleiro muito espalhafatoso, e aí eu não tô tirando o mérito do Brazão, é um goleiraço, vai ser convocado para a seleção eventualmente, mas é muito espalhafatoso e isso valoriza um pouco as atuações dele. Você tem o John, o Luiz Júnior, e aí, cara, eu tô sendo injusto aqui, com certeza estou esquecendo de alguém, Everson, Fábio, você tem esses caras mais experientes também, mas que de toda forma tem um gap ali entre o Alisson e esses caras. E só pra não deixar de falar, porque eu sei que vai ter gente que vai falar, pô, então esses aí são os 4 melhores da seleção, na sua opinião. Não é isso que eu tô falando. É diferente você falar os 4 melhores e os 4 mais insubstituíveis, porque essa questão de ter reserva tem muito mais a ver com o nível que esses caras estão, claro, mas também com as reservas dele, de fato, as opções que a gente tem para substituir esses jogadores. E aí você vai citar, por exemplo, pô, mas na zaga? Cara, na zaga a gente tem 4 opções de muito alto nível, de muito, tá? Quem vê aqui os vídeos pode achar que eu não gosto muito do Marquinhos, por exemplo, mas eu ainda acho ele um zagueiro de elite, por mais que eu vejo ele abaixo de Militão, Bremer e Gabriel Magalhães. Só que a gente tem 4 zagueiros de muito bom nível. Isso sem contar o Alex Ribeiro, que vive uma má fase, mas é um cara que se mostrou seguro também na seleção brasileira. Você vai ter o Murilo, quem mais? Léo Ortiz, Léo Pereira, que até o Léo Pereira tá bem, mas o Léo Ortiz não tá lá essas coisas. Mas enfim, tô citando aqui caras que estão vindo à mente. Eu acho que na zaga a gente tá, sim, bem seguro para você ter 4 nomes de muito bom nível, tá? Por mais que o Militão a gente considere ele mais na direita, você tem ali 3, 4 jogadores na zaga muito bons. Na lateral esquerda, para mim, o nível do Alexandre e do Douglas Santos hoje é bem parecido, tá? Acho que não é nenhum absurdo, eu prefiro mais o Douglas, mas não é um gap absurdo. E na frente, você vai citar aí, por exemplo, o Vini, o Rodrigo, o Rafinha, o Estevão, são todos caras essenciais para a seleção, mas justamente por ter essa quantidade de opções, acaba que eles não são insubstituíveis. Vamos supor que então o time titular que na minha cabeça hoje seria o time do Ancelotti: Estevão, Vini, Rafinha e João Pedro ou Matheus Cunha, vai. Só aí no João Pedro e no Matheus Cunha você já tem um reserva à altura. Para mim são 2 jogadores de níveis bem próximos. Se você tirar o Vini ou o Rafinha, você tem aí o Rodrigo, que beleza, não é de um nível do Rafinha, mas que, cara, você tem um jogador ali de alto nível, sabe? É esse o ponto. Se você tira o Estevão, você também tem o Rodrigo. O Rodrigo pode fazer essas 5 posições. Isso eu não tô contando com o Martinelli, que também é um jogador de alto nível, que eu falo aqui que
que não sou tão fã, mas é um jogador de alto nível. Você tem o Luiz Henrique, que já entrou muito bem, o Antony jogando absurdamente lá no Real Betis. Então você tem opções para suprir. Talvez, se fosse para exagerar aqui um pouquinho, talvez eu colocasse o Rafinha nesse bolo, porque realmente eu acho ele hoje um patamar acima, até mesmo do Vinícius Júnior na seleção brasileira, tá? Mas eu ainda acho que você perdeu o Rafinha, o Vini, é menos fundamental para a seleção do que esses 4 caras que eu falei aqui, porque eu acho que o nível, e eu acho que isso que é a questão do vídeo, o nível de um para outro é maior do que do Rafinha pro reserva dele. Esse é o meu ponto, mas óbvio que eu quero saber a opinião de vocês e fica a sugestão também para vocês assistirem esse vídeo aqui, para quem não viu ainda, sobre a avaliação de quem foi o melhor jogador da seleção. Eu cito aqui, se não me engano, os 5 melhores jogadores da seleção em 2025, até para a gente entender melhor todo esse ponto. Eu fico por aqui, um abraço e até a próxima.